Certa vez um médico, ele foi trabalhar em um hospital, e esse hospital, a especialidade desse hospital era cuidar de pessoas com lepra. E em um dos primeiros atendimentos desse médico, esse médico ficou muito surpreso com uma situação. Ele foi atender uma menininha, e essa menininha, gente, corria para um lado, corria para o outro, pulava no sofá, passava por debaixo da mesa. E essa menininha foi fazendo coisas assim, que o médico não acreditava que ela estava fazendo aquilo. E aí a menina gritava, e a menina se jogava no chão, a menina rolava para um lado, a menina rolava para o outro, e o médico ficou apavorado com aquilo. Mas ele não ficou apavorado com aquilo porque a menina era bagunceira, não. Porque a gente sabe que tem criança, se deixar, derruba um hospital inteiro, não é só uma sala, não. Mas sabe o que acontece? É porque essa menina, ela tinha uma ferida muito grande nos seus pés. Uma ferida que estava quase chegando nos ossos dela. E mesmo ela com essa ferida sangrando demais, essa menina não parava. E ela pulava, e ela corria, e o médico ficou assustado com aquela situação. O que o médico fez? O médico foi lá e prescreveu para ela um tratamento. E entregou para a família, falou, vocês precisam fazer um tratamento para ela, para esse pé dela melhorar. E aí ele prescreveu e liberou a família. Sabe o que aconteceu? A família não levou a menina para fazer o tratamento. A menina não fez o tratamento. E aí, gente, passou um tempo, esse médico recebe a notícia que essa menininha tinha amputado as 2 pernas. Essa menina que antes ficava pulando, brincando, se divertindo, ela perdeu as 2 pernas. Por quê? Porque essa menina tinha lepra. E essa menina, por ter lepra, ela não sentia dor. Ela estava com uma ferida enorme nos pés, mas ela brincava, corria, fazia tudo como se ela não tivesse com essa ferida. E por conta disso, a ferida foi agravando. Foi agravando, foi agravando, foi agravando, saiu na outra perna, agravou, e ela teve que cortar, amputar as 2 pernas. Esse médico ficou chocado com isso. E aí ele entendeu uma coisa importante demais. Sabe o que ele entendeu? Que muitos dos pacientes dele que tinham lepra, eles se mutilavam. As pessoas chegavam lá se cortando e ele não conseguia compreender por quê. E aí ele começou a compreender que as pessoas se mutilavam porque as pessoas precisavam sentir dor. Mas elas se mutilavam e não sentiam dor. Depois dessa experiência, esse médico chegou a uma conclusão. Sabe que conclusão ele chegou? A dor é uma dádiva. A dor é uma dádiva. Sentir dor é uma dádiva. E aí, queridos, quando nós olhamos para a nossa realidade hoje, é totalmente diferente. Porque uma pessoa com lepra, ela quer sentir dor. Ela precisa sentir dor, porque dor, ela salva. As dores nos salvam, a dor é uma dádiva. Só que a gente vive num tempo hoje que, se a gente acorda com uma dor de cabeça, a gente acorda logo e toma um remédio. E aí, às vezes, eu vejo uma pessoa tomando remédio o dia inteiro. Por quê? Acordou com dor de cabeça, tomou um remédio. Nossa, estou com uma dor na cervical, toma outro remédio. Olha, me deu uma dor aqui na perna e toma outro remédio. Por quê? Porque nós não gostamos de viver com dor. Nós não estamos acostumados a vivermos com dor. Essa é a grande verdade. Mas sabe de uma coisa, queridos? As dores nos salvam. As dores são extremamente importantes para a nossa vida. As dores muitas vezes nos protegem. E as dores são pedagógicas. Por conta disso, hoje, eu trago um tema muito importante para a gente. E o tema é a pedagogia da dor. Pode colocar aqui para mim, por gentileza? Está aqui, ó. O tema para a gente conversar hoje é a pedagogia da dor. Nós vamos entender sobre a pedagogia da dor. Amém? Para que a gente compreenda isso que eu estou falando, abra sua Bíblia na 2ª carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12. 2 Coríntios, capítulo 12, versos de 1 a 10. Segunda Coríntios, capítulo 12, versos de 1 a 10.
Você que está com a sua Bíblia de papel, abra a sua Bíblia de papel. Pastor, não trouxe minha Bíblia. Traga domingo que vem. Pastor, ainda não tenho Bíblia de papel. Faça esse investimento. É muito importante você ter Bíblia de papel. Sabe uma coisa que me entristece muito durante a semana? Eu venho aqui durante a semana na igreja, eu acho a Bíblia aqui, hein? Eu não acho um celular aqui, mas Bíblia, um monte. E sabe qual é o pior? Que tem muita gente que perde a Bíblia e nem vem atrás da Bíblia. Por quê? Perdeu a Bíblia e nunca me procurou para achar essa Bíblia. Isso mostra muita coisa para a gente. Nós estamos desinteressados naquilo que a gente deveria ter maior interesse. Não deixe sua Bíblia em casa, ela é importante para você. 2 Coríntios 12, versos de 1 a 10, o texto diz o seguinte: a visão de Paulo. É necessário que eu continue a gloriar-me com isso. Ainda que eu não ganhe nada com isso, passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado ao terceiro céu. Se foi no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. E sei que esse homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, mas Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu coisas indizíveis, coisas que ao homem não é permitido falar. Nesse homem me gloriarei, mas não em mim mesmo, a não ser em minhas fraquezas. Mesmo que eu preferisse gloriar-me, não seria insensato, porque estaria falando a verdade. Evito fazer isso para que ninguém pense ao meu respeito mais do que em mim vê ou de mim ouve. Para impedir que eu me exaltasse por causa da grandeza das revelações, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me atormentar. 3 vezes roguei ao Senhor que o tirasse de mim, mas ele me disse: minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando sou fraco, é que sou forte. Amém? Meus queridos, a segunda carta de Paulo aos Coríntios é conhecida como a carta pessoal do apóstolo Paulo, a carta mais pessoal do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, ele vai para Corinto, e ele fica cerca de 18 anos em Corinto, e ele planta uma igreja. E essa igreja era uma das igrejas que ele mais amava, e foi uma das igrejas que mais fez o apóstolo Paulo sofrer. E aqui, quando ele sai de Corinto, sabe o que acontece? Alguns apóstolos começam a aparecer em Corinto. Os ditos apóstolos, esses homens começam a colocar em xeque aquilo que o apóstolo Paulo representava para aquele povo. Porque o povo começava a falar do apóstolo Paulo: poxa, o apóstolo Paulo é isso, o apóstolo Paulo é aquilo. E esses homens, por ciúme, por inveja, começaram a criticar o apóstolo Paulo. E eles começam a falar que o Paulo não era nada disso que eles pensavam. Que o apóstolo Paulo, na verdade, nem era um apóstolo de verdade. Por quê? Porque ele não era um dos 12. E aí, queridos, eles falavam que o apóstolo Paulo, ele não tinha experiências com Deus para contar. E aqui o apóstolo Paulo, ele está não só fazendo a defesa do evangelho, mas aqui ele está fazendo uma defesa pessoal. Porque ele começa a contar uma história. Ele fala assim: olha, eu conheço um homem que há 14 anos viveu uma experiência sobrenatural. Se foi no corpo ou fora do corpo, eu não sei, mas Deus sabe. O apóstolo Paulo, ele está contando em terceira pessoa, mas a gente sabe exatamente que ele está falando dele. E ele começa a contar sobre as revelações que ele experimentou, que ele viveu. As experiências que ele viveu quando ele foi ao terceiro céu. Ele foi ao paraíso. Ele foi alguém que visitou a glória de Deus. Sabe aquela pessoa que ficou lá no terceiro céu e viu o trono? Foi o apóstolo Paulo. Mas ele conta em terceira pessoa porque ele é constrangido em contar isso. Ele guardou isso por 14 anos. E ele começa a contar: olha, eu vi coisas lá e ouvi coisas que são indizíveis. Ao homem não é lícito contar. Em outras versões ele fala que são inefáveis. Em outras falam extraordinárias. Ele fala que não é lícito contar, ele não tem permissão para contar. Por quê?
mesmo que ele falasse tudo que ele viu, ainda era pouco, porque não existiam palavras suficientes para descrever o que ele viu. Só que aí é interessante que ele fala dessa experiência maravilhosa que ele teve. E depois ele fala uma coisa, ele fala assim, olha, depois de ter vivido tudo isso, eu sofri uma dor. Eu recebi um espinho na carne. Um mensageiro de Satanás veio para me atormentar. Em outras versões fala, veio me bofetear. Você sabe o que é bofetear? É você pegar e bater no rosto da pessoa com as costas da mão. É o tapa de humilhação. E ele fala, veio um mensageiro de Satanás para me detonar. Porque eu experimentei isso que eu estou falando com vocês, mas depois veio um momento de dor terrível para mim. Porque veio um mensageiro de Satanás para poder me acabar com a paz. E 3 vezes eu roguei a Deus, pedindo para Deus me livrar disso. 3 vezes eu falei, Senhor, por favor, me livra dessa dor. Me livra dessa situação. Sabe qual foi a resposta de Deus para ele? A minha graça te basta. A minha graça é suficiente para você. Porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Queridos, essa história é uma história que marca demais a vida do apóstolo Paulo. E pensando sobre tudo isso que nós estamos falando, sobre a pedagogia da dor, hoje eu quero falar sobre a importância das dores que nós vivemos. Aliás, eu quero falar sobre o que devemos aprender sobre a dor. Primeiro, aprendemos que se estamos em Deus, as dores que experimentamos possuem propósito. O que devemos aprender sobre a dor, pastor? Aprendemos que se estamos em Deus, as dores que experimentamos possuem propósito. O verso 7 vai dizer para a gente, para impedir que eu me exaltasse por causa da grandeza dessas revelações, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me atormentar. O apóstolo Paulo, ele conta uma das maiores experiências vividas por ele. Ele visita o terceiro céu. Ele vai lá e vê o próprio Deus. Ele vai no paraíso. Ele fala que ele guardou esse segredo por 14 anos. 14 anos ele está guardando esse segredo, mas agora, para defender o seu apostolado, ele abre isso. Ele fala, olha, eu conheço um homem que há 14 anos foi ao terceiro céu. Não sei bem se foi no corpo ou fora do corpo, mas Deus sabe. Agora, essa experiência aconteceu. O apóstolo Paulo está aqui refutando aqueles apóstolos que são falsos, que diziam que ele não tinha nenhuma experiência com Deus, que ele era um falso apóstolo, que ele era qualquer um. Ele está dizendo, olha, queridos, com muito constrangimento, por isso que ele fala em terceira pessoa, porque ele não queria se gloriar, mas ele precisou dizer, olha, há 14 anos eu vivi essa experiência. Há 14 anos eu fui até o céu e vi tudo que tem lá. Mas depois disso, foi me colocado um espinho na carne. Depois de eu ter vivido essas coisas maravilhosas, de ter essas grandes revelações, agora eu tenho uma dor que eu preciso administrar. Agora está acontecendo algo comigo que não é fácil não. Agora tem algo que está mexendo comigo. E a pergunta que eu te faço essa noite é, você acha que essa dor que o apóstolo Paulo está vivendo é em vão? Claro que não é. Porque o próprio apóstolo Paulo diz o porquê disso, o propósito dessa dor. Ele fala, olha, para que eu não me ensoberbecesse. Em outras versões ele fala, para que eu não ficasse vaidoso, a fim de não me gloriar, para evitar que eu me exultasse. Ou seja, é muito claro para a gente que essa dor do apóstolo Paulo, ela tinha um propósito muito bem definido. Isso é claro para a gente. E o propósito era para ele não ficar vaidoso com as revelações que ele teve, com a experiência que ele teve. E aí ele fala, foi-me posto um espinho na carne. Aqui nós percebemos que esse momento que o apóstolo Paulo está vivendo,
momento de espinho na carne, não foi um acidente. Não foi algo que ele viveu porque ele procurou, não. Aqui não tem nada a ver com batalha espiritual. Estou vivendo a batalha espiritual e aí eu estou sofrendo, não tem nada a ver com isso. Ah, pastor, foi olho grande, eu fui contar que eu fui ao terceiro céu e o olho grande dos meus amigos me fizeram sofrer. Sabe de uma coisa? Você sabe quem estava fazendo o apóstolo Paulo sofrer? O próprio Deus. Por quê? Porque a dor do apóstolo Paulo era importante para que ele não se exaltasse. Porque ele viveu algo grandioso, ele poderia chegar muito bem para esses falsos apóstolos e falar assim: e quem são vocês? Eu tive um encontro com Jesus no caminho de Damasco, eu vi Jesus. Aquela luz brilhou na minha frente e eu ouvi a voz dele. Eu fui ao terceiro céu, eu vivi coisas inefáveis. Ao homem não é lícito contar, não existe condições de contar. Mas o apóstolo Paulo, por ele sofrer a dor, por conta do espinho na carne dele, ele agora está constrangido, ele fala em terceira pessoa. Queridos, logo em seguida, o apóstolo Paulo faz uma oração: Senhor, me livra disso. Está doendo, Senhor. Essa dor precisa passar, Senhor. E o Senhor fala para ele: a minha graça te basta. A minha graça, Paulo, é suficiente para você. Sabe por que Deus responde isso para Paulo? Porque Deus usou a dor para ensinar o apóstolo Paulo. Depois de Paulo viver tudo isso que viveu, Deus deu a dor para ele, para que ele entendesse que não existia glória nele, mas que toda a glória era do Senhor. A dor do apóstolo Paulo, queridos, tinha um propósito claro: não deixar o apóstolo orgulhoso. Pastor, por que não deixar o apóstolo orgulhoso? Sabe por quê, queridos? O orgulho é tão destrutivo que a pessoa orgulhosa, ela se empolga mais nas coisas que ela faz do que as coisas que Deus faz. Se o apóstolo Paulo fosse orgulhoso, ele ia falar assim: cara, eu conheço um homem que é bomba atômica, hein? Eu conheço um homem que é lá da Atitude, flamenguista, o cara é bom, cara. E esse cara foi lá do terceiro céu. Quem são vocês? Ele fala assim. Você sabe por que ele não fala assim? Porque ele não é orgulhoso. Foi colocado nele um espinho na carne. Satanás esbofeteou ele para que ele não se gloriasse. Porque o orgulhoso acha que a obra que ele está vivendo, que tudo que ele está experimentando tem a ver com ele. Mas aquele que não é orgulhoso, aquele que passa pelas dores da vida, a pedagogia de Deus, aquele que experimenta de fato a pedagogia de Deus, ele sabe que tudo que ele vive não tem nada a ver com ele, tudo tem a ver com Deus. Saiba de uma coisa: as dores que vivemos na vida têm propósito. Se você é crente em Jesus de verdade, está sofrendo? Fique tranquilo. Deus está no controle da sua vida. Deus está no controle da sua vida. As dores do cristão, queridos, são pedagógicas e possuem propósito. Entenda que o diabo trabalha 24 horas para você se tornar um orgulhoso. O diabo trabalha 24 horas para você ser vaidoso, para você achar que você é um pavão, que você é o cara, aquele cara que olha no espelho e fala assim: a ele a glória. É o bam, bam, bam. O diabo trabalha para você se tornar essa pessoa. Você achar que tem tudo a ver contigo, que você é bom o suficiente, que você tem esse emprego porque você estudou demais. Bom você, hein? Que você tem uma propriedade hoje que você comprou porque você sabe economizar. O diabo vai dizer para você que você hoje tem essa formação toda porque você é esforçado. E aí tem muita gente acreditando que é tudo isso mesmo, mas Deus te trouxe aqui para dizer para você que não tem nada a ver com você, tem tudo a ver com Ele. Porque tudo que você conquistou, Ele te deu. Sem Ele, nada do que temos, teríamos.
E é por isso que Deus trabalha com a gente na dor. Por isso que as dores são pedagógicas nas vidas do cristão. Por isso que existe uma pedagogia na dor. Entenda, queridos, que Deus não divide a glória dele com ninguém. E muitas vezes, para te ensinar isso, ele vai te dar uma dor. Você vai sofrer. Pastor, e o espinho na carne? Olha, o espinho na carne não existe um consenso. Não existe. Agora, eu posso compartilhar com vocês o que eu penso? Quando eu vou estudar, vou ver o que os historiadores, o que os estudiosos dizem, eu fico com a teoria de que o apóstolo Paulo ele poderia ter tido malária. Porque quando nós fazemos referências cruzadas do texto, dos textos da história do apóstolo Paulo, o apóstolo Paulo ele sai de uma cidade, ele não tem nada, o espinho na carne ainda não aconteceu, mas quando ele chega em outra, ele já está doente, ele está passando mal, ele não está bem. Então, quando tem essas referências cruzadas, alguns historiadores, alguns estudiosos dizem que provavelmente o apóstolo Paulo sofria de malária. E você sabia que a malária dá uma dor de cabeça terrível, né? E a malária também atrapalha a nossa visão. Então, Paulo estava sofrendo isso. Só que não existe um consenso dizendo, era isso. Alguns estudiosos falam diversas coisas. Aí eu fiquei pensando. Falei assim, já pensou se for malária mesmo? Se for malária mesmo, um mosquitinho parou o apóstolo Paulo. Um mosquitinho acabou com a vida do apóstolo Paulo. Por quê? Porque é um homem que visitou o terceiro céu, que viu o trono de Deus. Mas agora, um mosquitinho está detonando ele. Ah, pastor, não é nada disso. Você está falando aí que você está pensando. Beleza, vamos tirar o apóstolo Paulo, vamos pensar na nossa vida? Vocês lembram o que aconteceu na pandemia com a gente? A pandemia parou o mundo. E vou te falar, o vírus a gente nem consegue ver. A gente não consegue enxergar o vírus. Sabe o que isso mostra pra gente? Que nós somos frágeis demais. Isso nos mostra que nós somos extremamente frágeis. E que precisamos do nosso Deus o tempo todo. Ah, queridos, um vírusinho para todo mundo. Quantas vezes acontece com a gente isso? Um dia desse um amigo estava falando, pastor, eu estava com a vida ativa. Eu estava acordando 6 horas da manhã, estava malhando, estava nadando. E aí eu ia para o quartel, botava farda, policial militar, e eu ia para as minhas missões. Pastor, estava bombando. E aí ele em casa deu um biquinho. Já viu aquele biquinho que você dá no móvelzinho? Quebrou o dedinho. Ele quebrou o dedinho e agora? Ele não vai para a missão na rua, ele não malha, ele não nada, ele está de gesso, fica em casa. Nós somos frágeis demais. Só que muita gente ainda não entendeu isso. E muita gente está sofrendo hoje porque precisa entender que é frágil demais. As dores que você tem passado, não é o diabo te perturbando, não. É o próprio Deus cuidando de você, te mostrando que você precisa ser mais dependente dele. As dores que você está passando na sua vida, na vida do cristão, elas são pedagógicas. Elas estão nos ensinando coisas poderosas e muito importantes. Mas em segundo lugar, o que aprendemos sobre a dor? Aprendemos que toda dor que o cristão verdadeiro passa, vem do próprio Deus. Primeiro, que ela possui propósito. Segundo, que a dor vem do próprio Deus. Pastor, me fala sobre isso. Versos 8 e 9 vão dizer para a gente. 3 vezes roguei ao Senhor que o tirasse de mim, mas ele me disse, minha graça é suficiente para você. Minha graça é suficiente para você. Queridos, entenda que Satanás não faz nada na sua vida que não seja Deus fazendo. Entenda que o homem não faz nada na sua vida que não seja Deus fazendo. A dor que o verdadeiro cristão passa tem as mãos de Deus, tem o toque de Deus. Por que, pastor, você está falando isso? Porque o apóstolo Paulo deixa muito claro isso para a gente. O apóstolo Paulo diz, 3 vezes eu roguei ao Senhor. Vem cá, você acha que o apóstolo Paulo não tinha uma conexão com o alto? Você acha que ele não tinha intimidade com Deus?
Porque o texto vai dizer que ele rogou 3 vezes, ele clamou 3 vezes: Senhor, por favor, tira de mim essa dor. Pai, por favor, está doendo, tira isso de mim, acaba com isso. 3 vezes ele faz essa oração. Deus vira para ele e fala: não, a minha graça é suficiente para você, filho, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. É interessante, igual Jesus, né? Lembra de Jesus? Jesus suando sangue. Pai, se possível for, afaste de mim esse cálice. Ele estava sofrendo ali muito. Sofrendo demais. Vivendo um fenômeno chamado de hematidrose, que é o suar sangue. É o ápice do estresse de alguém. A resposta para ele é muito clara: não. Tanto que ele morreu, foi até o fim. Sabe de uma coisa, queridos? Receber o não de Deus não é fácil, não. Receber os nãos de Deus não é fácil. Às vezes a gente ora, batalha tanto para que alguém sobreviva. Quantas vezes experimentei isso? Quantas vezes já orei por uma pessoa no leito e falei: Senhor, faz um milagre aqui, Senhor. Muda a vida dessa pessoa, tira ela desse leito, transforma a vida dela. E eu saía de lá convicto de que o Senhor ia fazer. Quantas vezes eu falei: o Senhor vai fazer para a família. E sabe qual foi a resposta de Deus para tudo aquilo? Não. Não. Os não de Deus dói demais. Dói demais. Aqui, Deus falou para o apóstolo Paulo: olha, a minha graça te basta, Paulo. A minha graça, ela é suficiente para você, Paulo. Sabe o que acontece, queridos? Muitos cristãos hoje estão pensando que as suas dores, as dores que estão experimentando, é porque estão vivendo batalha espiritual. Tem gente que fala para mim: pastor, eu estou sofrendo demais, o diabo está me moendo. Olha só, se o diabo está te moendo e você é um cristão de verdade, Deus permitiu. Agora, se você não é um cristão de verdade, o diabo está te moendo por quê? Porque você está precisando mesmo. Você está precisando se converter. Porque se o diabo está te tocando sem a permissão de Deus, sem um projeto de Deus, é porque você não é convertido. Tem muita gente que pensa que é o olho grande: pastor, hoje eu compro as coisas, eu não falo mais nada para ninguém, porque eu compro as coisas aqui em casa e já estraga no dia seguinte. Quer dizer que o olho grande movimenta a sua vida. É verdade? Você acha que o olho grande dos outros tem poder sobre a sua vida? Cara, você não confia em Deus. Você é um imaturo. Você não tem maturidade. Tem gente que pensa: pastor, agora que eu estou no Ministério da Família, rapaz, o negócio está feio para mim. Porque eu estou cuidando dos casamentos e meu casamento está difícil demais. O diabo está arrebentando meu casamento. Que nada. O diabo não tem esse poder todo não, queridos. O diabo não tem esse poder todo que você pensa que ele tem. Ele só tem poder na sua vida quando você está em pecado não confessado. E aí você se prepara. Agora, você está vivendo em Cristo, você está reconhecendo que você é pecador, você se arrepende dos seus pecados, você pede perdão por tudo que você tem feito, fique tranquilo, porque tudo que você está passando é o próprio Deus te tocando. É o próprio Deus te lapidando, é o próprio Deus te mostrando que você não é nada, que se não é Ele na sua vida, você acabou. O diabo não pode fazer nada com a gente sem a permissão de Deus, quando estamos em Deus, é claro. Vocês lembram de Jó? Lembram de Jó? Jó era um homem íntegro, reto, temente a Deus, que se desviava do mal. Jó era um homem tão santo, que chamava tanto a atenção de Deus pela sua santidade, que Deus convidou Satanás para olhar para ele. Falou assim: vem cá, sujão, dá uma olhada nesse cara aqui. Olha esse cara, diferenciado. Um homem íntegro, reto, justo,
temente a Deus e que se desvia do mal. O que o diabo falou? É claro, ele é bonitão assim porque você defende tudo que é dele, você protege tudo dele, aí é claro que ele vai ser assim. Aí Deus falou, vou te provar que não. Faz o seguinte, pode tocar nele. Mas Deus colocou limite. O diabo só vai até onde Deus mandou ele ir. Porque quem tem autoridade de verdade é o nosso Senhor. E aí o diabo faz o quê? Mói Jó. Arrebenta Jó. Acaba com a família de Jó, acaba com as riquezas de Jó, acaba com tudo de Jó. Acaba com a saúde de Jó. Mas Jó era alguém que estava conectado. E ele fala uma das frases mais lindas da Bíblia. Deus me deu, Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia! Você precisa entender que se você está em Deus, as dores que você tem passado é o próprio Deus te tocando. É o próprio Deus. Mas hoje qual é o problema? O problema é o seguinte, que hoje na igreja nós temos dois grupos. Nós temos o grupo que pensa que é Deus fazendo, mas é o próprio diabo te moendo. Por quê? Porque às vezes você pensa, não, Deus está fazendo, pastor, estou passando por uma prova, Deus está me preparando para um negócio grande, pastor. Mas você está em pecado, você acha que é Deus tocando em você? Você está fazendo um monte de coisa errada, você não se arrepende e você acha que é Deus tocando em você, te preparando para algo maior? Você nem se converteu. Mas a gente tem um outro grupo na igreja, sabe qual é o outro grupo? O outro grupo que fala assim, nossa, o diabo está me arrebentando, pastor. Mas essa pessoa é crente, mas só que essa pessoa é mística. E ela acha que tudo é batalha espiritual. E Deus está moendo ela, mostrando, não é isso, filho. Sou eu tocando em você. Eu estou te dando maturidade, eu estou mudando a sua vida, eu quero te preparar para algo maior. E a pessoa está achando que é o diabo, a pessoa está achando que é batalha espiritual. Gente mística. Queridos, entendam algo importante demais. Se você entender isso aqui agora, olha, se você só entender isso, eu fico feliz. Romanos 8:28 vai dizer, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que vivem segundo o seu propósito. Tem muita gente que pega esse texto hoje e leva ele para um lado bom, maravilhoso. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Mas deixa eu te falar uma coisa. Quando fala todas as coisas aqui, são todas as coisas, inclusive as dores que você tem passado. As dores que você tem passado, as dores que você tem vivido, cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Você ama a Deus? Fique tranquilo, porque está cooperando para o seu bem. Todo mundo pega Romanos 8:28 para falar de coisas boas, mas Deus está dizendo, ei, você está vivendo para mim de verdade? Você me ama? Você tem se dedicado a mim? Você busca um relacionamento comigo? Você crê de verdade? Você reconheceu Jesus? Você está lutando para abandonar o mundo? Todas as coisas vão cooperar para você, sabe por quê? Porque você está vivendo segundo o meu propósito. As dores na sua vida são pedagógicas, eu estou colocando elas em você. Eu estou te mostrando que você precisa entender algo muito importante. Você é frágil, limitado. Você precisa de mim. Tem um Deus que cuida de você. Sabe de uma coisa? São tantas dores que a gente vive dia a dia, que eu tomei uma decisão na minha vida. Eu decidi confiar no caráter de Deus. O caráter de Deus não muda. Se Ele diz para a gente que se estamos nele, as dores são pedagógicas, eu vou confiar nele. Independente do momento que eu esteja vivendo, independente do cenário que eu vou experimentar no futuro, eu confio no caráter do grande eu sou. Aleluia! Eu confio nele. Nós estamos sendo abatidos por muito pouco. E Deus está dizendo para a gente, confia em mim. Eu criei todas as coisas. Eu sou o dono de tudo.
O diabo está debaixo dos meus pés. Ele só toca em você, meu filho, quando eu permito. Precisamos parar de dar autoridade para o diabo, de achar que tudo é diabo. Muitas vezes não é o diabo não, é a gente mesmo. O culpado muitas vezes não é ele não, é a gente. Porque a gente sabe o caminho e a gente decide se desviar do caminho. Ah, pastor, mas estão fazendo um trabalho para mim, queridos. Você acredita nisso ainda? Você acredita de verdade que você está em Cristo e bruxaria pega em você? Você acredita nisso? Um dia desse, estava escutando uma história de um crente brigando, querendo entrar num centro de macumba, falando que estavam fazendo mandinga para ele. Gente, que maturidade! Você tem que entrar num centro para falar do amor de Jesus. Não é brigar com os outros, não. Você tem que chegar lá e abraçar e falar: Jesus te ama, querido. Jesus te ama e você precisa ser um amor ambulante. Você vai brigar para os outros que estão fazendo? Ah, pelo amor de Deus. Se magia está pegando em você, a culpa não é de Deus que não está te protegendo, a culpa é sua que está em pecado. Mas em terceiro lugar, o que devemos aprender sobre a dor? Aprendemos que a dor nos leva à maturidade. A dor nos leva à maturidade. Paulo pediu 3 vezes a Deus o alívio e ele recebeu um não de Deus. É interessante, queridos, que quando as dores vêm, nós vamos até Ele. Chegou, a dor chegou, opa, Senhor, me ajude. E a gente não roga 3 vezes só não, a gente roga às vezes anos, né? Porque quando o nosso calo aperta, aí a gente lembra que tem um Deus que tem poder, que nos ouve, que nos ama. Por quê? Quando está tudo bom, a gente se esquece desse Deus. A gente fica preocupado com os deleites do mundo, a gente quer as coisas do mundo. Quem está prosperando demais só quer saber da sua vida. Tem gente que não tem maturidade para prosperar. Deus quer até te dar, cara. Deus quer te abençoar demais, mas você não é maduro o suficiente ainda. Sabe por quê? Se Ele te abençoar da forma que você tem pedido a Ele, você nunca mais olha para Ele. É igual o filho pródigo. Me dá minha parte. Deixa eu te falar uma coisa. Se a gente tivesse direito de falar: olha, me dá minha parte, que eu quero viver minha vida, não ia sobrar um. Nenhum de nós estaríamos aqui hoje. Porque certamente, se a gente tivesse poder, a gente faria. Me dá minha parte que eu quero fazer o que eu quiser. Mas aqui, queridos, a gente percebe que o apóstolo Paulo 3 vezes fala: Senhor, me ajuda. Me ajuda. Quantas vezes, queridos, a gente ora, fala assim: Senhor, será que o Senhor não está me ouvindo? O que está acontecendo, Senhor? Pai, eu tenho liderado célula. Eu tenho cuidado de gente. O ID, ele está latente na minha vida. Eu tenho orado, tenho jejuado, tenho lido Bíblia todos os dias. Faço tudo que tem que fazer. Mas eu estou sofrendo, por que isso? Aí sabe o que acontece? Às vezes, quando você está passando o pior da sua vida, o diabo vira o seu rostinho assim, ó, para você olhar para o seu vizinho que não quer saber nada de Jesus. Que é aquele cara que faz churrasco segunda, terça, quarta, quinta, sexta. E é Heineken, é tudo, é cervejada, é uísque, noitada. E aí você olha para o lado, o diabo fala: o ímpio prospera mais, hein? O ímpio sofre menos, hein? E aí isso toma o teu coração e você começa a acreditar nas mentiras do diabo. O sofrimento do cristão, queridos, ele nos ensina tantas coisas. O sofrimento na vida do cristão, ele leva o cristão à maturidade. Porque quanto mais sofrimento, mais busca a Deus. Quanto mais está doendo, mais você se rende. Quanto mais você perde o controle, mais você dá o controle nas mãos dele.
É por isso que o crente sofre. É por isso que as dores, elas são presentes na nossa vida. Tem gente que fala, pastor, eu estava no mundo vivendo bem, mas eu decidi viver com Cristo e agora é só sofrimento. Que vida é essa, pastor? Você sabia que o diabo, se tem uma coisa que o diabo quase não vai fazer na sua vida é fazer você sofrer? Se engana você. Você está enganado se você acha que o diabo te faz sofrer o tempo todo. Sabe por quê? Porque ele sabe que se ele te fizer sofrer, você corre para os pés do Senhor. E ele quer te dar vida boa. Ele quer deixar você soltinho. Ele diz para você, olha, você não precisa ir para a igreja não, domingão desse, você está prosperando, cara. Vai lá para Angra, fica lá. Vai lá para Aruama, Saquarema. E aí, você comprou uma casinha de praia lá, prosperou? Já tem uns 4 domingos que não vem na igreja. O diabo tá, ó. Compra uma... Qual o nome? Compra um jet ski bonitão. Você não tem nem lugar para parar o carro lá, mas você tem que comprar um jet ski. Sabe o que acontece, gente? A obra do diabo é muito fácil de você perceber. Mas a gente não está percebendo, sabe por quê? A gente está tão distante de Deus que a gente acredita nas mentiras do diabo. A nossa distância de Deus está fazendo a gente sofrer muito mais do que deveríamos. Se você está em Deus de verdade e está sofrendo, permaneça. Deus está te preparando para coisas melhores. O sofrimento na vida do cristão, quando vem de Deus, é para melhorar o cristão. Não é para destruir o cristão. Deus está nos moldando, nos lapidando, nos preparando para que a gente esteja apto para receber as bênçãos dele. Você crê nisso? Você acredita nisso de verdade? O Paulo, queridos, ele nos mostra que independente da resposta de Deus, ele está ancorado na graça. Independente da resposta do não de Deus, ele está na graça, porque Deus falou para ele, ei, a minha graça, o meu favor que você não merece, te basta. O que você precisa não é o alívio da dor, não. O que você precisa é da minha graça, e você já tem. O que você precisa não é eu retirar o espinho na carne que está te machucando, não. É a minha graça é suficiente para você. Sabe por quê? Porque quando você está fraco, é aí que você é forte. Porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. No verso 9, parte B, o apóstolo entende isso. O apóstolo Paulo fala, portanto, me gloriarei ainda mais alegremente nas minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Aqui o apóstolo Paulo está demonstrando que ele entendeu isso. E ele fala, agora eu vou me gloriar ainda mais alegre nas minhas fraquezas, para que o poder de Cristo possa repousar sobre mim. A fé imatura, queridos, vai dizer para a gente que Deus tem que fazer tudo que a gente quer. Mas a fé madura nos leva a crer que mesmo se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus. Fazendo ou não fazendo, nós vamos manter no caráter dEle. Nós vamos continuar acreditando no caráter dEle. A fé madura faz a gente confiar no caráter de Deus. Por quê? Porque Ele conhece o plano todo e a gente não conhece nem metade. Se a gente não conhece o plano todo, vamos confiar. Vamos acreditar que Ele tem preparado o melhor para mim e para a sua vida. Porque Deus nos ama tanto que Ele entregou o seu único filho para morrer pelos nossos pecados. E hoje, mesmo vivendo nesse mundo louco, nós somos redimidos. Nós somos limpos. O pecado já não pode nos dominar. Cristo quebrou os grilhões do pecado. Ele destruiu o pecado, acabou com a morte, venceu a morte.
e nos resgatou para vivermos com Ele a vida eterna, a melhor fase da nossa vida. Ele conhece o plano todo. Quando as dores vier na sua vida, sabe o que você tem que fazer? Você precisa se alegrar. Pastor, mas é muito difícil, mas vale a pena confiar. Porque quando estamos fracos, é aí que somos fortes. A fé madura não depende do milagre, não depende de cura, não depende de sinais, não depende de nada. Nós só dependemos de Jesus. Ele é tudo que temos, o amor da nossa vida. Jesus! Um homem, ele sempre dava graças a Deus porque ele caminhava pela areia e ele via as pegadas dele e via as pegadas de Jesus do lado. E ele falava: obrigado, Deus, porque eu tenho Jesus caminhando comigo o tempo todo. Certo dia ele passou por uma dificuldade muito grande, uma dor terrível. E ele chorou muito, ele falou: meu Deus, por que eu estou passando por isso? Por que eu estou experimentando isso? Eu tenho vivido uma coisa linda com Jesus. Eu caminho na praia, Jesus está comigo. Mas agora eu estou sofrendo demais, por que isso? E aí sabe o que ele faz? Ele tem a ideia de caminhar na areia, porque ele quer ver os pés de Jesus caminhando com ele. E ele começa a caminhar na areia, ele vai para a areia. Quando ele olha para o chão, só tem as pegadas de um homem. E ele começa a chorar, ele fala: meu Deus, além desse sofrimento que eu estou tendo agora, eu não tenho mais Jesus comigo. Jesus se esqueceu de mim. Além de eu estar passando todo esse sofrimento, Jesus me abandonou. E aí Jesus fala com ele, numa doce voz: filho, te abandonei não. Eu te amo demais, filho. Isso é importante demais para mim. Você acha mesmo que eu ia te abandonar no momento de dor? Você acha mesmo que eu te abandonaria no momento em que você mais precisa de mim? Essas pegadas que estão no chão não são as suas, não. São as minhas, porque eu estou te carregando no colo. No momento em que você mais precisa, filho, eu te carrego no colo, porque eu te amo. Saiba, queridos, se você está em Jesus, fique tranquilo. Nos piores momentos da sua vida, Ele te pega no colo. Ele cuida de você, Ele te ama demais. Você é importante demais para Ele, Ele morreu por você. Quem aqui entregaria a vida por alguém pecador, miserável, que não merece nada? Só Jesus faz isso. Mas para finalizar, para concluir, certa vez iriam construir uma estrada. E aí nessa estrada, no caminho dessa estrada, por onde essa estrada ia passar, tinha muitas árvores. E aí um lenhador foi contratado para poder derrubar essas árvores. E aí o lenhador, quando vai derrubar a primeira, ele olha aquela árvore bonita, copada. Quando ele olha para cima, tem um ninho, tem um passarinho lá. E aí ele fica triste, ele fala: poxa, eu não vou derrubar essa árvore para machucar o passarinho. E aí ele tem a ideia de fazer, sabe o quê? Ele tem a ideia de chacoalhar a árvore. Ele vai na árvore, ele chacoalha, balança, o passarinho sai voando, larga tudo para trás, larga o seu ninho para trás e vai para outra árvore. E aí, ele viu aquela cena, foi lá, cortou a árvore caiu e ele deixou para cortar as outras no segundo dia. Quando ele chegou no segundo dia, ele olhou para a segunda árvore que ele ia cortar, o passarinho estava lá. Já estava preparando um outro ninho. E aí ele fala: meu Deus, eu vou ter que derrubar essa agora. E ele vai lá, pega a árvore, chacoalha a árvore, sacode a árvore e o passarinho sai voando, voa bem alto e para numa rocha. E aí ele fala: nossa, que bom, porque agora eu posso cortar a árvore porque eu sei que o passarinho está no lugar seguro. Sabe de uma coisa, gente? O lenhador, esse lenhador que sacode a árvore, ele é como Jesus. Nós somos como esse passarinho.
Muitas vezes estamos em lugares onde a gente sabe que vai cair. E Jesus muitas vezes vem na árvore que nós estamos, com tudo nosso, sacode, 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 e a gente muda de árvore. E aí ele vai na outra árvore, sacode, 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 e a gente muda de lugar, sai da árvore e vai para a rocha. Porque é na rocha que nós estamos seguros. Sabe de uma coisa, gente? Muitas vezes você foi chacoalhado e você não compreendeu. Mas Deus te trouxe aqui hoje para dizer para você que chacoalhar as árvores da sua vida é importante. Sabe por quê? Porque todas as árvores da sua vida vão cair. Às vezes a árvore da sua vida que você está ancorado nela é o seu trabalho. Às vezes é um relacionamento. E tudo isso vai cair. Você precisa entender que Jesus chacoalha as nossas árvores não é por mal, não. Ele quer que a gente saia de um lugar inseguro e esteja num lugar seguro, na rocha, que é o próprio Cristo. Talvez você chegou aqui sem entender muito por que você tem sofrido tanto. Mas Deus te trouxe aqui para dizer para você que todo sofrimento é pedagógico. Ele te ama e Ele está cumprindo tudo o que precisa cumprir na sua vida para que você viva tudo aquilo que Ele planejou para você. Que Deus tenha misericórdia de nós. Curve sua cabeça. Eu quero orar por você. Olá, queridos. Eu sou o pastor Jobert e eu quero muito te agradecer por você ter assistido esse vídeo. Se você foi abençoado, eu quero te fazer um pedido. Que você compartilhe esse vídeo com alguém. Eu deixei aqui preparado para você 2 indicações de vídeos que podem abençoar a sua vida. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreve no canal, ative as notificações e que Deus abençoe poderosamente a sua vida.